Nos corredores etéreos do céu, onde o som sempre foi pura adoração, algo começou a mudar. A harmonia que embalava a eternidade de repente ganhou uma nota dissonante, um sussurro de dúvida que se infiltrou na melodia dos anjos. E no coração desse coro celestial, uma nova voz se destacou. Era uma voz doce, poderosa e perigosamente sedutora. Pertencia a Lúcifer, o anjo mais brilhante, a estrela da manhã, aquele que regia a própria música divina, mas suas canções não mais exaltavam o Criador. Lentamente, sutilmente, elas começaram a exaltar a si mesmo. Seu brilho, antes um reflexo da glória divina, agora ofuscava os outros. Sua presença, antes servil, agora dominava os espaços. O que era adoração a Deus, pouco a pouco, se transformava em adoração a Ele. Lúcifer começou a falar de conceitos novos no paraíso. Liberdade, autonomia, poder. Ele pintava visões de um novo trono, um novo governo, uma nova ordem onde os anjos não apenas serviriam, mas reinariam. E muitos o escutaram. Ficaram fascinados por sua beleza, cativados por sua retórica, cegados por sua luz radiante. Sem que percebessem, os céus começaram a se dividir. Alguns anjos, encantados com seu discurso, acreditavam que ele lutava por justiça, por uma causa nobre. Outros, mais cautelosos, observavam em silêncio, sentindo um temor crescente pelo que viam nascer. E Deus? Deus observava. Porque o verdadeiro amor não aprisiona, ele liberta. Mesmo no céu, o Altíssimo concedeu a cada anjo o dom sagrado da escolha. E foi precisamente essa liberdade que o anjo da luz usou para forjar a primeira rebelião da existência. Lúcifer olhava para si mesmo e se via digno demais. Ele acreditava que poderia elevar seu próprio trono acima das estrelas, acima do trono do próprio Criador. Ele contemplava o fogo eterno que emanava da presença divina e o desejava para si. Ele via o poder que fluía de Deus e cobiçava ser a fonte desse poder, não apenas um canal. E assim, o orgulho cavou o primeiro abismo na perfeição. O céu, antes um lugar de paz absoluta, começou a estremecer com a tensão crescente. Secretamente, Lúcifer começou a convocar assembleias. Ele reunia legiões nas sombras dos portais celestiais, falando com a aparência de sabedoria, mas escondendo o veneno da insubmissão em cada palavra. Ele plantava sementes de descontentamento com perguntas venenosas. Por que apenas ele deve governar? Por que não podemos ser como ele, deuses de nosso próprio direito? As perguntas ecoavam crescendo como uma tempestade silenciosa nos corações daqueles que começavam a duvidar. E quando o número de anjos seduzidos por sua promessa alcançou 1/3 de todas as hostes celestiais, o silêncio finalmente se quebrou, não com uma canção, mas com um grito de guerra. Um rugido ecoou pelos portais de fogo do paraíso. Miguel, o arcanjo, o grande príncipe dos exércitos de Deus, ergueu-se com sua espada flamejante em punho, e sua voz ribombou como um trovão por toda a criação. Quem é como Deus? A resposta veio na forma do próprio rugido desafiador de Lúcifer. Eu serei como Deus. Naquele instante, o céu se acendeu em chamas. As nuvens de glória se tornaram campos de batalha. Asas de luz pura se chocaram violentamente contra asas de fogo rebelde. Anjos que um dia cantaram em perfeita unidade, agora se enfrentavam com uma fúria inimaginável. O firmamento inteiro tremia, e entre relâmpagos de poder e chamas de ira, a eternidade assistiu ao impossível acontecer. A guerra no céu. A luz se partiu em duas. O bem e o mal, como os conhecemos, nasceram naquele mesmo instante, de uma mesma origem. E o orgulho, que havia começado como um simples pensamento no coração de um anjo, tornou-se a espada que rasgou a tapeçaria perfeita dos céus. No meio do caos absoluto, cercado por legiões que o seguiam, Lúcifer ainda acreditava que poderia vencer. Ele estava cego pela própria ambição. Mas o que ele nunca entendeu é que nenhum trono construído sobre o orgulho pode permanecer de pé diante da infinita humildade do Altíssimo. Então, o Criador se levantou. E uma única palavra foi suficiente. Um relâmpago de puro poder rasgou a realidade. E com ele, caiu o anjo que quis ser Deus. Lúcifer, o portador da luz, despencou das alturas celestiais e, ao cair, sua luz se extinguiu, transformando-o no Senhor das Sombras. A partir da sua queda, a luz e a escuridão jamais voltaram a ser as mesmas. A guerra no céu havia terminado, mas a guerra na existência estava apenas começando. O orgulho foi a primeira guerra. E até hoje todo coração que se exalta e se coloca acima dos outros
repete o mesmo erro trágico do anjo que caiu. Obrigado por assistir. Se essa história ressoou em você, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nossas próximas jornadas. Até a próxima!